O bando Incefo é a família de leões perfeita. Novos filhotes com 2 mães devotadas. 2 pais leais que os protegem. Mas há também adolescentes e isso significa problema. Passar de filhotes a assassinos não é fácil. Eles precisam aprender a caçar e se tornarem independentes, enquanto permanecem fiéis à sua família. Os erros dos adolescentes podem trazer consequências terríveis. Eles enfrentam a traição, o isolamento e a morte. A jornada até a idade adulta é cheia de tentativas e tribulações. Caçadores africanos. Bando dos adolescentes. Está amanhecendo e o bando Incefo está descansando após uma noite de caça. Os leões Incefo são liderados por 2 machos dominantes no auge da vida. No centro do bando se encontram 5 fêmeas adultas e 6 novos filhotes, nascidos em 2 ninhadas. Todos estão felizes com os novos membros. Todos, menos os adolescentes. Eles têm os próprios problemas para enfrentar. Há 7 deles, todos ao redor dos 3 anos de idade. A maioria machos, quase adultos. Assim como acontece com todos os adolescentes, eles enfrentam a dificuldade que é a transição para a idade adulta. Mas esses adolescentes têm sorte. Seus 65 quilômetros quadrados de território se estendem ao longo do rio Luangwa, o melhor lugar da região. Nascidos há 8 semanas, os novos filhotes agora já podem ficar com o bando e até mesmo os 2 machos maiores passam tempo com eles. Os filhotes de ontem são ignorados. Então formaram um grupo. Estes adolescentes estão, em termos humanos, em idade escolar. Eles têm a própria professora, uma irmã mais velha. Apesar de já ter o tamanho de uma adulta, ela ainda é jovem e brincalhona. A vida era perfeita até a chegada dos 6 filhotes que roubaram toda a atenção. As mães estão muito ocupadas agora e prestam pouca atenção aos seus filhotes mais velhos. As tias e uma avó estão a cada dia mais impacientes com eles. Dos 7 adolescentes, 4 são machos e agora já se podem ver os primeiros sinais de uma juba. 3 deles são irmãos. Nos poucos anos que lhes resta no bando, eles têm muito o que aprender. Sua irmã mais velha, sua professora, se assegura de que todos acompanhem a lição. A terra é muito vasta e adolescentes dorminhocos podem facilmente se perder nela. Agora é hora de se reunirem com o bando para o café da manhã. Os adolescentes famintos podem se juntar às refeições, desde que respeitem a fila. Os novos filhotes são tratados como príncipes e até roubam a refeição dos machos maiores. As mães precisam de comida extra para produzir leite para os filhotes. Os machos não gostam muito de dividir a comida.
Um antílope roubado de um leopardo não dura muito tempo. As tias tentam comer sua parte de forma discreta, até que o grupo de adolescentes as encontram. E esquecem as boas maneiras. Os jovens famintos normalmente quebram as regras do bando. Os grandes machos expulsam os adolescentes e os mandam para longe. A habilidade mais importante para a sobrevivência que os jovens devem aprender é a caça. E a hora de aprenderem essa lição chegou. A comida preferida do bando é o búfalo. A manada peso pesado vem para perto do rio para beber água. Porém, cada um deles pesa meia tonelada e tem chifres e cascos que podem matar um leão. A irmã mais velha, sua professora, escolhe um alvo mais seguro para a demonstração. A caça exige trabalho árduo. Os 3 irmãos têm 18 meses de idade e poderão ficar com o bando talvez por mais 2 anos. Porém, depois desse tempo, eles terão que tomar conta da própria vida. Os hipopótamos voltam para o rio durante o dia, mas vão para a terra firme à noite para se alimentarem. Os filhotes de hipopótamo são uma refeição regular, mas os adultos são enormes, muito maiores que os búfalos, com dentes de 30 centímetros de comprimento e muito mau humor. Esta manhã, o grupo de adolescentes conseguiu encurralar um deles e estão bloqueando a sua passagem de volta ao rio. Um possível predador e uma possível presa se enfrentam e nenhum dos 2 lados vai desistir. Os jovens leões tentam intimidá-lo, enquanto o hipopótamo escapa dando a volta por trás. O barulho dos pássaros coloridos distrai os adolescentes famintos. Uma colônia de abelharucos róseos se encontra às margens do rio. Seus abrigos se estendem ao longo de 2 metros ou mais por toda essa área. Os leões não nasceram sabendo o que é melhor para comer e não sabem se essas aves serão uma boa refeição. Os anos de aprendizado sobre como ser um leão talvez sejam os mais difíceis e menos compreendidos da vida de um leão. Os leões nasceram para serem noturnos, ativos à noite. Mas eles são adolescentes.
Os hipopótamos saíram do rio para se alimentar. Eles se alimentam de frutas caídas ao longo da noite. Para leões famintos, 3 toneladas de carne em movimento são uma tentação e tanto. Desta vez, se trabalharem juntos, tantos leões assim reunidos poderiam derrubar um hipopótamo. Contudo, os hipopótamos são mais intimidadores que eles. O grande tamanho dos hipopótamos é a sua proteção, assim como seus dentes enormes, pés pesados e grande coragem. Leões adolescentes também têm atitude e partem para cima dos hipopótamos como toureadores contra touros. Para os leões, isso faz parte do jogo e do aprendizado. Leões experientes dificilmente caçam hipopótamos adultos. Eles são muito perigosos, mas os adolescentes continuam tentando. Em algum momento, eles irão aprender a ir atrás dos filhotes ou de adultos feridos, que são presas mais fáceis. Após incomodarem os hipopótamos, a irmã mais velha leva os alunos para o interior. Caçar antílopes requer uma equipe de trabalho eficaz, e eles têm praticado isso quase todas as noites. Eles se espalham. A ideia é atrair um impala ou um pucu para uma armadilha. Os antílopes são mais rápidos que os leões e também trabalham em conjunto, avisando uns aos outros sobre qualquer perigo. É hora dos adolescentes colocarem a sua estratégia em prática. Os leões dividem as diferentes tarefas relacionadas à caça. Alguns ficam nas pontas à esquerda ou à direita, outros ficam no comando ou são responsáveis pela armadilha. Uma vez aprendido seu papel na caça, o mais provável é que o leão desempenhe essa função pelo resto da vida. Esses adolescentes ainda estão definindo qual o papel de cada um. Os 3 irmãos se coordenam bem, mas ainda não conseguiram pegar nada. A irmã mais velha leva um pucu direto na direção deles. Mas eles perdem o timing da armadilha. Atrás do irmão mais novo, um dos filhotes está perdido e sozinho. O filhote está aterrorizado. Há leopardos e hienas por ali. E ele tenta se proteger ficando ao lado dos adolescentes. Eles param de caçar. O resto do bando não deve estar muito longe. Porém, os irmãos mais velhos do filhote talvez não o protejam como ele gostaria. Adolescentes são brutos para brincar. Ainda estão muito ressentidos com os filhotes. O ciúme dentro de uma família é normal. Antes de os filhotes chegarem, a vida era melhor. Agora, eles têm que esperar no final da fila para comer. Os adolescentes passam por muitos instintos contraditórios. Eles reconhecem o seu pequeno irmão, é um membro da família. Mas os machos são assassinos de filhotes.
um instinto necessário no momento em que forem tomar um bando para si. Na hora em que a brincadeira parece ser o fim para o filhote, a mãe aparece. Os adolescentes querem o seu brinquedo de volta. O filhote foi agredido, está confuso e tem sorte de ainda estar vivo. Repreendidos, o grupo de adolescentes volta para o bando. Ouve-se um estrondo, como se fosse um trovão. Uma debandada de búfalos. Caçadoras profissionais, as leoas estão trabalhando. É uma grande oportunidade para que os adolescentes provem estar prontos. A estratégia para caçar búfalos é diferente da estratégia para caçar antílopes. Os búfalos são como tanques. O búfalo é forte e, ao correr, consegue se voltar para os leões e atacar com seus chifres e com seus cascos. Ele salta e acaba chutando um dos adolescentes. O bando se aproxima, mas os adolescentes não são fortes o suficiente. Um dos chifres atinge a irmã mais velha na virilha. As tentativas desesperadas dos leões em derrubar o búfalo se tornam cada vez mais perigosas e inúteis. Um por um, os leões desistem. Dentes e garras não são suficientes. É necessário ter experiência, além de coragem. E saber quando desistir. Com o traseiro sangrando, mas de pé, o búfalo volta para sua manada. Atrás deles, sem querer desistir, estão os 3 irmãos. O resto do bando vai embora.
Os dois machos dominantes do bando voltam depois de terem ido defender o seu reino e encontram a família esgotada e machucada. As mães estão bem, elas se retiraram da caçada bem no início. 4 adolescentes estão desaparecidos, 3 irmãos e um mais novo. Uma das patas do outro adolescente está sangrando. Ferimentos são comuns. Um dos machos adultos tem até um corte no olho, mas é bem pequeno. Mas a sua filha, a irmã mais velha dos adolescentes e sua professora, está gravemente ferida. É a sua coxa esquerda. Ela tem sorte por ter o bando. Felinos solitários, como os leopardos, morrem de fome quando não podem caçar. A maior parte dos ferimentos se cura rápido. Não há sangue e provavelmente ela irá se recuperar depois de alguns dias de descanso. Porém, o irmão mais novo não teve tanta sorte. Um momento de coragem adolescente lhe provocou ferimentos internos fatais. Ter coragem não é suficiente para derrubar um búfalo de meia tonelada. A lista de feridos não para de crescer. O filhote perdido e encontrado mal consegue andar. Os adolescentes foram brutos. Ele procura o conforto da mãe, mas ela o rejeita. O bando não pode cuidar de um filhote que mal consegue acompanhá-lo. Seus instintos são cruéis, mas tudo isso é para o bem dos demais filhotes saudáveis. Uma noite de caos provocada pelos adolescentes devastou o bando todo. Os 2 machos adultos não ficam para ajudar. Eles se dividem para cuidar de suas fronteiras e cobrir mais território. É o auge do período seco e cada bando de leões controla alguns quilômetros do rio. É a única fonte de água. Os leões raramente saem de seu território. Isso para evitarem algum encontro com leões rivais. Contudo, nesta manhã, os 3 irmãos adolescentes se encontram além da fronteira de seu bando, sozinhos pela primeira vez. Aos 18 meses de idade, eles são jovens demais para abandonar o bando. Ainda assim, seus instintos de independência falam mais alto. Eles saem à procura do café da manhã. Eles são arrogantes, se sentem confiantes. Este é o início de uma grande aventura. Um deles é o líder natural e fica de olho nos outros 2. Ele espera por eles.
A carcaça de um hipopótamo está ali há dias e já quase não tem carne. O líder deixa os mais novos pegarem o que puderem. Um pé não tem muita carne. É só pele e cartilagem. Eles precisam tomar cuidado, seus estômagos não estão acostumados a digerir carcaças apodrecidas. Porém, é algo pelo qual eles talvez precisem se acostumar. Assim como acontece com muitos adolescentes, eles são muito briguentos. Mas a rivalidade fraterna poderia destruir a coalizão e eles precisam aprender a lidar um com o outro. Sua sobrevivência depende disso. O líder segue em frente e eles devem segui-lo. É outubro e o Parque Nacional de Luangwa está à espera das chuvas. Estes 9.000 quilômetros quadrados já estão muito secos. O pasto já se foi. Esta é agora uma terra faminta. Toda a vida está concentrada ao longo das margens do reduzido rio Luangwa. Trazida pela única fonte de água, uma leoa solitária, uma nômade. A vida fora de um bando é difícil. Leões solitários podem viver vidas difíceis por anos, sempre lutando para sobreviver, se escondendo e famintos. Uma tempestade se aproxima, mas para esta nômade, talvez seja tarde demais. Os 3 irmãos estão tensos, observando atentamente. A uns 100 metros de distância há um pequeno bando de leões, seus vizinhos. Esta família parece diferente. Estão todos machucados. A vida deles é mais difícil. Há 2 fêmeas adultas e diversos adolescentes mais velhos, assim como os irmãos. Este bando tem vivido dias difíceis e vive do outro lado do território dos adolescentes. Porém, não é isso que chama a atenção dos irmãos. Há um rosto familiar aqui. O seu pai? Um dos machos do bando Encefo tem uma segunda família do outro lado. É incomum, mas o parque não tem muitos machos adultos. Isso se deve à caça legalizada que acontece fora da reserva. Os irmãos o observam enquanto ele cumprimenta os adolescentes do outro bando.
É óbvio que ele também é pai deles. Eles são um pouco mais velhos que os 3 irmãos, ou seja, esta família é antiga. Cortes e cicatrizes mostram uma vida dura. Pequenos bandos não são tão eficientes e normalmente ficam em áreas mais baixas. Os 3 irmãos do bando Encéfo permanecem parados até que os outros leões vão embora. Confusos, sua confiança vai embora e eles se apoiam neste momento difícil. Um dos irmãos não está se sentindo nada bem. Talvez seja a carne podre que eles comeram, mas em muitos animais o estresse emocional pode ter o mesmo efeito. Adolescentes raramente rugem, mas quando o fazem, normalmente é por um motivo forte. Eles rugem pelo seu bando, suas alianças e forças. Tem a ver com a sua identidade. Eles são 3 adolescentes fugitivos, aventureiros, tentando descobrir como o mundo funciona. Isso tudo sozinhos. Alguns dias depois, o macho grande volta ao bando Encéfo, como se nada tivesse acontecido. Esta é a sua família principal. Não podemos saber o que ele pensa e sente, nem compreender os segredos de um leão. Mas os cientistas dizem que muitos animais enganam uns aos outros e escondem a verdade de seus rivais e parceiros. A traição é algo bem antigo. Os filhotes estão todos aí, incluindo aquele que foi rejeitado. Agora ele está bem, é só um pouquinho menor que os demais. Sua mãe finalmente cedeu. Ignorado no passado pela sua mãe e irmãos, o sobrevivente sortudo está criando um laço de amizade especial com seu pai. Cinco dos filhotes são machos e poderiam formar uma equipe formidável em 2 ou 3 anos, provavelmente se tornando pais carinhosos também. O rio, quase seco, diminui o tamanho das piscinas dos hipopótamos. Os machos territoriais como são, não se sentem nem um pouco à vontade com o pouco espaço que há. Se um hipopótamo dominante não pegar você, o crocodilo talvez pegue. Ferimentos são inevitáveis. Escondido na escuridão, um hipopótamo ferido vai em direção à margem do rio. Com sorte, a escuridão e a mata densa irão protegê-lo. Mas ele dá de cara com as mães Encéfo.
e não tem nenhuma chance. O macho grande toma conta do banquete. Um hipopótamo adulto é uma refeição enorme, mais que suficiente para todos eles. Ainda assim, há uma tensão estranha no ambiente. Um crocodilo enorme tenta se juntar a eles. Isso é muito perigoso, até mesmo para ele. Pela manhã, a causa da agressão fica clara. Junto com o pai, estão 2 adolescentes do outro bando. As mães em Cefo são as que mais se incomodaram com isso. O macho apareceu com os adolescentes errados. Ele trouxe 2 adolescentes ilegítimos e os ajudou a se alimentarem. Foi como uma reunião de família muito tensa. Os adolescentes não convidados são grosseiros e sem educação. Eles não sabem que os adolescentes devem ir para o final da fila e sem reclamar. O incômodo das mães se torna cada vez mais evidente. Os 2 adolescentes intrusos estão em menor número e correm um sério risco. Eles precisam ir embora agora. As mães em Cefo os seguem, querendo se vingar. Os adolescentes se voltam contra uma das mães. As 5 fêmeas em Cefo chegam. O macho grande tenta conter a situação e entra na briga. Ele se coloca entre as mães e os 2 intrusos. Em seguida, em uma demonstração de legítimo respeito pela hierarquia, os adolescentes se despedem carinhosamente de seu pai. Os 2 vão embora pelo único caminho que podem, passando pelos crocodilos. Este trajeto é a rota de fuga mais rápida, mas deixa os adolescentes aterrorizados. Eles acabaram de conhecer a família principal de seu pai e talvez também pensassem que eram os únicos.
Parece que todos estão magoados. As mães Incefo ainda querem brigar. Os adolescentes vizinhos voltam para casa sãos e salvos e bem alimentados. Os laços que uniam o bando Incefo foram rompidos pela hostilidade e pela traição. A crescente tensão pode ser sentida além do bando dos leões. Outros animais estão desesperados pelo fim do período de seca. Quando a chuva cai, o antílope consegue beber água onde for e se afasta do rio na esperança de encontrar pastagens verdes. Os leões devem agora ir para o interior em busca de comida. Nesta época tão difícil, eles não poderão esperar pelos adolescentes desaparecidos. Os filhotes não têm escolha, a não ser tentar acompanhar os mais velhos. Os búfalos se afastam das fronteiras do bando. Longe de trazer a vida, as tempestades esvaziam o mundo dos leões. O território é um mar deserto de lama. Pelo menos os hipopótamos estão felizes. Leva algumas semanas, mas a vida retorna. O pasto cresce e o fluxo de água fresca enche o rio. Os antílopes voltam. A lama, remexida pelos búfalos, seca e se transforma em pântanos exuberantes. Para os filhotes, é um mundo novo. Eles só conheciam as planícies empoeiradas. O pequeno filhote, ferido pelos adolescentes, agora mal se distingue de seus irmãos. Os machos maiores agora passam mais tempo protegendo os seus herdeiros mais novos. As mães se unem aos machos nos rugidos para se fazerem presentes na região. Os únicos que estão faltando são os 3 irmãos. Eles não são vistos desde a caçada aos búfalos. Então, um dia, um deles aparece.
Atrás dele, os outros dois. Eles estão de volta e surpreendentemente muito bem. Os três são bem recebidos como parte da família. O bando está novamente reunido. Os três irmãos aprenderam muito durante a sua aventura e estão prontos para o próximo capítulo. É uma nova estação, um novo começo para todos os leões pertencentes ao bando Encéfo. Nas savanas da África, vive uma família extraordinária. Um clã de hienas governado por sua rainha. Mas sua casa está sofrendo por uma seca intensa. A presa é difícil de encontrar. E o clã deve percorrer longas distâncias em busca de comida. Em condições adversas, com filhotes para alimentar, elas enfrentam uma difícil decisão. Deixar os filhotes e seguir até o norte para caçar? Ou esperar pela chuva e que os rebanhos venham até elas? O clã deve ser ousado. Astuto. Forte. Se quiserem sobreviver à seca, o momento mais difícil de todos. Caçadores da África. Sobreviventes das planícies. Conheça o Clã do Norte, uma família grande formada por 12 hienas malhadas. Esta é a primeira refeição em quase uma semana. Estão famintos e é apenas um pequeno antílope. Precisam de uma refeição decente pelo menos a cada 3 dias. Não há o suficiente para todos e a tensão está aumentando. O clã está lutando. A rainha deles tem 2 filhotes para alimentar. Um príncipe e uma princesa de 6 semanas de idade. E eles vão depender quase inteiramente do leite dela por até 1 ano e meio. Mantê-los vivos é sua maior prioridade. Sua casa é em um esconderijo subterrâneo no norte de uma área selvagem conhecida como Planícies de Liwa. A rainha e seu clã dominam uma enorme parte das planícies que se estende a 30 quilômetros de seu esconderijo.
Localizado no extremo oeste da Zâmbia, o Parque Nacional de Liwa tem 1.400 quilômetros quadrados de savana aberta. Há apenas um grupo de leões aqui. E a rainha e seu clã chegaram ao topo da cadeia alimentar. Aqui, eles são caçadores e não catadores. Em boas épocas, há muito para comer. Rebanhos de zebras. Pequenos antílopes chamados oribes. E a presa favorita do clã, os gnus e seus filhotes. Na estação chuvosa, milhares de gnus normalmente se reúnem nas planícies, no centro do território das hienas. Mas este ano, as chuvas estão mais de um mês atrasadas. Nenhuma gota de chuva caiu por mais de 6 meses. A planície de Liwa está sofrendo uma seca bastante severa. Sem grama fresca para atraí-los, não há rebanho de gnus em qualquer lugar perto do território do Clã do Norte. Os rebanhos estão agora espalhados ao norte, e o clã tem que viajar grandes distâncias para encontrá-los. Algumas semanas atrás, um grupo de caça do clã foi para o norte e nunca mais voltou, deixando esta pequena órfã. O clã tem uma hierarquia estrita e o filhote foi empurrado para o fundo da pilha social. Até mesmo 2 filhotes se revezavam para mandar nela. Nascidos de uma rainha, eles têm alta classificação no clã. Para a órfã, sem a mãe que a protege e lhe dê boas condições, a vida é uma luta diária. Ela precisa crescer rápido e conquistar o respeito. Ela mal tem idade o suficiente para comer alimentos sólidos e não tem a mãe para oferecer o leite. Agora, ela tem poucas opções. Ela precisa lutar, mesmo que por um pequeno pedaço da caça, para se manter viva. E quando o clã sai para caçar, ela deve acompanhar. Caso contrário, ela não sobreviverá. Como todas as hienas, esse clã é matriarcal. As fêmeas estão no comando. Elas são tão grandes e fortes quanto os machos. Todas as fêmeas adultas podem ter filhotes e geralmente só aceitam um macho adulto na toca. E elas o usam com um único propósito: acasalamento. As fêmeas do clã têm níveis excepcionalmente altos de testosterona, e isso resulta no crescimento da genitália externa. Um pseudopênis que parece quase idêntico ao órgão masculino.
É difícil distingui-los. Em alguns anos, quando o príncipe e a princesa crescerem, ela ficará com o clã, mas ele será expulso da toca para se defender sozinho. Ele pode se tornar um macho satélite, protegendo a toca à distância. Ou ele deixará seu lugar e viajará para longe para encontrar um novo clã. Por agora, ele está satisfeito. Todo o clã ajuda com os filhotes. Há até uma babá para cuidar deles quando a rainha sai para caçar. Ou quando ela só precisa de uma folga. Quando os filhotes tiverem cerca de 18 meses de idade, eles começarão a comer alimentos sólidos. Mas por hora, o leite da mãe lhes dá tudo o que precisam. O leite da hiena é um dos mais ricos do reino animal, com o mais alto nível de proteína e gordura de qualquer carnívoro africano. É tão rico que uma mamada pode manter os filhotes alimentados por dias a fio. Mas quando sua mãe sai para caçar, ela não pode demorar muito. Se deixados por mais de uma semana, os filhotes morreriam. Para a rainha, produzir um leite tão nutritivo requer muita energia. E ela não teve uma refeição decente em quase uma semana. O clã começa a se movimentar, à espera do frescor da noite. Elas conservaram sua energia para a noite, quando normalmente caçam. As hienas podem ouvir sons de até 11 quilômetros de distância e têm uma excelente visão noturna. Elas vasculham seu território em busca de comida. Elas podem percorrer toda a sua área, andando 30 quilômetros em uma noite. A rainha fica na toca para alimentar os filhotes, mas atenta a qualquer som do clã caçando. Mesmo com os sentidos altamente aguçados, não ajuda muito quando há tão pouco a ser encontrado. Um solitário gato africano é a única criatura que eles veem. Elas continuarão a busca até o nascer do sol. Apesar de seus esforços noturnos, os caçadores do clã retornam à toca de mãos vazias. Mas os filhotes estão felizes em ver a família sã e salva. É uma das piores secas em décadas.
A essa altura, as chuvas deveriam ter chegado e o clã teria milhares de gnus para caçar ao seu redor. Mas sem nenhum sinal de chuva ou rebanhos de gnus no horizonte, a rainha enfrenta uma decisão difícil. Ela se arrisca e lidera outro grupo de caça para o norte. Ou ela espera na esperança de que os rebanhos venham até ela? Ela faz uma convocação corajosa e reúne os melhores caçadores do clã. Eles podem ficar fora por dias. Então, a babá fica para trás para cuidar dos filhotes. A pequena órfã não tem outra opção. Deverá se juntar aos caçadores. Os filhotes devem esperar pacientemente sem comida pela volta da mãe. Depois de algumas horas, o grupo de caça já está a 25 quilômetros da toca. Eles encontram um único gnu, mas nenhum sinal de grandes rebanhos com os bezerros que estão procurando. Gnus machos solitários ocupam territórios nessa parte das planícies durante todo o ano. Quando as chuvas voltarem, trazendo os grandes rebanhos com as fêmeas, eles estarão em posição privilegiada para procriar. Eles passam os dias lutando com seus vizinhos em uma demonstração de força. Para o clã, não vale a pena tentar derrubar uma dessas feras agressivas. Não vale o risco. Continuam avançando para o norte. Ao passar de uma hora, a temperatura aumentou para 40 graus. A maioria dos caçadores para e descansa. Até agora, a órfã conseguiu acompanhar. Tem sido difícil e ela está exausta. Mas a rainha faminta segue em frente, sozinha. Ela finalmente encontra o que procura. Um pequeno rebanho de gnus.
Desta vez, com mães e bezerros mais vulneráveis. Cansada, com sede, faminta e sozinha, suas chances de caçar são quase nulas. Para caçar, as hienas geralmente dependem de trabalho em equipe, mas a rainha hiena não tem opção. Ela o ataca por conta própria. Para ter alguma chance, ela precisa encontrar um alvo vulnerável. Os velhos, os jovens, os fracos ou feridos. Ela coloca o rebanho em movimento e procura por qualquer sinal de fraqueza. Mas uma caçadora solitária não apresenta perigo para essas feras enormes. Agora, a rainha encara outro desafio. Ela precisa se refrescar. Não há uma só árvore à vista. Sem sombra, no meio da tarde, a temperatura é de 45 graus. Salivar e molhar as patas dianteiras ajuda a reduzir a temperatura do corpo. À medida que o líquido evapora, o sangue esfria nas veias logo abaixo da pele. É um engenhoso sistema de termorregulação, mas é também um sinal de desespero. A rainha correu o dia todo no calor, sem comida ou água. Baixar a temperatura pode significar a diferença entre a vida e a morte. Separada do resto do grupo de caça, seu dia foi de mal a pior. O grupo de caça está 8 quilômetros atrás. Eles dormiram durante o maior momento de calor. Agora que estão descansados, eles vão à procura de água. Nas planícies secas, há pequenos círculos verdes, resquícios da última chuva, um poço de água. A órfã é a primeira a encontrar água e leva os caçadores para beber. É um precioso oásis em uma terra seca. Esta é a única fonte de água natural em todo o redor. É como um imã para toda a vida. A órfã e os caçadores podem não ter encontrado nada para comer, mas pelo menos encontraram um lugar para beber água e se refrescar.
é um alívio muito bem-vindo. Até os esquivos gnus vêm aqui beber. Chamando a atenção do grupo de caça. Um gnu corajoso e sedento experimenta a água. Ele está notavelmente nervoso. Mas as hienas parecem mal se importar com sua presença. Ainda está muito quente para caçar. Eles vão se arriscar depois de escurecer. No frescor da noite, a rainha recuperou suas energias e viajou de volta para se juntar ao grupo de caça. Mais e mais gnus estão se reunindo no poço de água. Mas não são presas fáceis. Os gnus são resistentes, numerosos e têm uma estratégia de defesa muito bem organizada. Eles se alinham em uma reta para evitar que sejam cercados. Mas qualquer retardatário é vulnerável. As hienas continuam observando, na expectativa de um ponto fraco. O clã fez um ataque bem sucedido. A rainha reafirma seu domínio. E pode escolher sua parte da carne. Ela pode comer 1/3 de seu peso em apenas uma refeição. Compartilhado entre o grupo de caça, a carne acaba em questão de minutos.
finalmente estão de barriga cheia. A 20 quilômetros ao sul, de volta à toca, o príncipe e a princesa estão cada vez mais famintos. Mas não haverá alívio até que a mãe retorne para alimentá-los. Na ausência da mãe, alegres e sem noção do perigo, os filhotes estão começando a se aventurar mais longe. Explorar o mundo é uma parte vital do crescimento. Então, não há descanso para Babá. A cada dia deixados sozinhos, se tornam mais ousados. Ela mantém um olhar atento e garante que os filhotes não se afastem muito. Mais distante ao norte, as nuvens se formam no horizonte. O grupo de caça inicia a longa jornada de volta para casa. A rainha precisa voltar para seus filhotes. Mas é um retorno lento. Um membro do clã foi ferido na caçada de ontem e terá dificuldade em voltar para a toca. Essas nuvens de tempestade reservam promessas falsas. Elas trazem apenas trovões e relâmpagos. Nenhuma das chuvas que são desesperadamente necessárias. Com as planícies extremamente secas, se dá a condição perfeita para uma força mortal da natureza. Incêndios florestais. Com um vento forte, as chamas podem se alastrar pelas planícies a 80 quilômetros por hora. E atingem temperaturas acima de 1000 graus, consumindo tudo em seu caminho. O fogo está entre os caçadores e a toca. Excluída, a rainha lidera seu grupo de caça ao redor das chamas. Eles terão que pegar um caminho mais longo para casa, adicionando mais um dia à sua jornada. Más notícias para eles, mas boa para os outros. Enxames de insetos fogem das chamas, proporcionando um banquete para as aves. Os pratínculos das rochas voaram 8.000 quilômetros desde a Rússia para se alimentar nas planícies. São rápidos e aproveitam qualquer alimento que possam conseguir. Os incêndios destroem tudo, mas limpam a savana,
convertendo a vegetação seca em cinzas férteis. Tudo o que a terra precisa agora é de chuva. Três dias depois de partir, o grupo de caça finalmente retorna à toca. Os filhotes cumprimentam a mãe e os caçadores. Cada vez que os membros do clã se reúnem, eles realizam um ritual, acariciando os genitais uns dos outros e marcando o território. Isso fortalece os laços familiares e reforça as hierarquias. Como um membro de baixa hierarquia, a babá inicia uma saudação. A órfã cresceu bastante durante a viagem de caça e está lentamente começando a ganhar o respeito do clã. Para os filhotes que sobrevivem totalmente do leite materno, a rainha chegou bem na hora. E a outra chegada bem-vinda para o clã. Depois de meses de seca e de luta, as chuvas finalmente chegam. Em apenas algumas horas, mais de 1 bilhão de litros de água inundam a Terra. Em uma questão de dias, Liyue se transforma de planícies secas e poeirentas em uma savana verde. Poços de água secos começam a se encher e algumas áreas se tornam um paraíso pantanoso. Todas as criaturas daqui esperavam por esse momento. Da maior à menor. As primeiras gotas de chuva desencadeiam um evento incrível. À medida que a terra amolece com a chuva, os cupins surgem aos montes. Bela, mas breve exibição de reprodução. É a única oportunidade de reprodução dos cupins uma vez ao ano.
rainhas aladas e machos voam para estabelecer novas colônias. No ar, as fêmeas liberam feromônios para atrair os machos dos montes vizinhos. Os pares acasalam em voo, depois pousam para enterrar no solo e começam uma nova colônia, e apenas alguns metros de onde começaram. É o primeiro sinal nas planícies de Liwa de que um novo ciclo de vida se inicia. E a nova grama verde leva ao tão esperado retorno das grandes manadas de gnus. Os rebanhos sabem exatamente para onde ir. Caminhando por dias para chegar a tempo de encontrar o verde brotando no solo. E com eles viajam os seus bezerros. A chegada deles no território do clã é um momento decisivo para a família. As hienas estão descansadas e, com milhares de gnus logo ali, dessa vez elas devem ser mais bem-sucedidas. Uma por uma, elas testam o rebanho os atacando. As hienas são mais lentas que os gnus em distâncias curtas. Mas são caçadoras pacientes e astutas. Elas parecem ter desistido da perseguição, mas é apenas uma manobra premeditada. Elas observam de perto os animais em fuga, em busca de qualquer sinal de fraqueza. O tumulto da caçada chama a atenção de outros oportunistas. Os abutres. Eles podem avistar comida a 30 quilômetros de distância. O clã coloca as zebras e os gnus para correr uma vez após a outra. É uma estratégia de observação e persistência. Sucesso, enfim. Os abutres sabem exatamente quando a morte acontece e se reúnem perto esperando uma oportunidade de roubar parte dos restos. É uma refeição bem-vinda para a rainha e seus caçadores. Há comida para todos. Mas eles ainda têm que afastar os abutres.
Quando se trata de comer, o clã, como todas as hienas, são verdadeiros carnívoros. Eles têm uma anatomia e fisiologia extraordinária. Com mandíbulas grossas e músculos poderosamente desenvolvidos, sua força de mordida é enorme, uma das mais fortes do reino animal. Seus dentes são especialmente projetados para triturar até mesmo o osso mais duro. E eles comem a carcaça inteira. Sobra apenas cabelos e chifres. Seu sistema digestivo tem ácidos fortes para dissolver o osso. Por isso, consomem todas as partes da presa. Com os estômagos finalmente cheios, eles se deitam, permitindo que seu organismo trabalhe. Essa alimentação eficiente é o que lhes permitiu sobreviver com pouca comida durante uma das secas mais intensas já registradas. É a chave para o seu sucesso e o que fez das hienas um dos carnívoros mais abundantes da África. A órfã também está satisfeita. Contra todas as possibilidades, sem a mãe para alimentá-la, ela conquistou o seu lugar. É uma grande conquista para uma hiena com pouco mais de um ano. Ela provou ser um membro valioso do clã e está cada dia mais confiante. Ela não está mais no fundo da pilha. O príncipe e a princesa estão crescendo rápido. Eles estão cavando um buraco ao lado da toca. É necessária uma ampliação para dar espaço ao mais novo membro da família. Uma das fêmeas deu à luz e está apresentando ao clã seu filhote de 2 semanas de idade. Juntas, as hienas passaram pela mais dura das secas. E a família está crescendo. Com os gnus descendo do norte, há promessa de dias melhores para essas sobreviventes das planícies.